Aleluia! Vocês estão felizes? A alegria do Senhor é a nossa força. E ela nos invade, ela nos transforma. É por isso que nós queremos permanecer neste lugar. Porque não existe lugar melhor para estar. Você pode tomar o seu assento. Aleluia! O Senhor é bom. Deu para suar um pouquinho, porque eu estava igual lagartixa, agora tô uma lagartixa quente. Só Jesus. Mas Ele é bom. O Senhor tem falado ao meu coração sobre sabedoria. E Ele tem conduzido a minha família a essa estação. Primeiramente, quero me apresentar. Talvez algumas pessoas não saibam nem o meu nome. Eu me chamo Sara. Sou casada com o Cadu há 10 anos. Nós temos um filho de 6 anos. E nós estamos aqui junto com essa família espiritual desde 2017. Eu falei pela manhã que eu me lembro do primeiro culto que nós fomos a Poema e tinha aquela claquete, lembra? E estava escrito lá, #20. Era o 20º culto. E tinha mais ou menos uns 20 membros também. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, amém? Não pela quantidade, ela é importante porque significa que nós estamos cumprindo de fato o propósito do Senhor com excelência, mas pela qualidade da família espiritual a qual nós servimos, a qual nós pertencemos. E essa família, ela tem desde então a cada dia esticado a minha família. Então eu quero falar sobre essa sabedoria, a sabedoria do alto que edifica um governo na terra. Jesus, Ele me deu uma canção. Uau! Você tá ali, você vai falar para eu cantar no Poeminhas depois que eu cantar ela, vocês vão ver. Mas eu estava buscando e eu falei pela manhã que as mães sabem que muitas vezes o lugar secreto é no banheiro, né? Então eu estava lá, orando, buscando a Jesus. E aí eu comecei a fluir e cantar. Sabedoria é ouvir Jesus. Sabedoria é saber amar. Sabedoria é também se afastar. Sabedoria é saber aplicar. Sabedoria é conhecer Jesus. Sabedoria é saber como falar. Sabedoria é também se calar. Sabedoria é saber aplicar. Eu falei, eu saí do banheiro depois de repetir essas estrofes umas 369 vezes. E aí eu falei, Cadu, Jesus me deu uma canção. E aí eu comecei a cantar e ele me chamou de tia do Poeminhas. O Arthur pirou na música e ficou lá sabendo. Mas como eu disse, eu tenho certeza que o Brisa ele vai colocar logo no Poema Music em todas as plataformas digitais. Mas é sobre isso que eu quero falar. Sobre a verdadeira sabedoria que não vem da terra, mas ela vem do alto. E ela é uma marca de quem anda com Deus. Ela não está nas nossas palavras, não somente está nas nossas palavras, mas ela está também nas nossas atitudes, nas nossas decisões, na nossa postura de vida. E essa sabedoria, ela nos leva a lugares de governo. Então, quando eu tenho sabedoria, o Senhor me ensina e tem nos ensinado a governar financeiramente. Quando eu tenho essa sabedoria do alto, o Senhor me capacita a governar as minhas emoções.
E existem alguns coeficientes de inteligência e um deles é o QI. Então, quando você vai a uma palestra, quando você está ouvindo alguém falar, se aquilo tem lógica, se aquilo faz sentido para você, o seu cérebro ele se conecta com o da pessoa e você fica com os seus olhos atentos como quem quer saber mais. Mas existe também o outro coeficiente, que é o QE. Alguém já ouviu falar sobre o QE? O QE é a nossa inteligência emocional. Então, se você está ouvindo essa pessoa falar, e com esse coeficiente que é conectado ao seu coração, te diz automaticamente, será que o que essa pessoa está falando condiz com o que ela vive? Ou você vai olhar e vai falar assim, nossa, um blazer azul, nada a ver. E aí, se isso não fizer sentido, o que a pessoa está falando com a vida dela, automaticamente a gente se fecha. E aí você não consegue mais absorver nada do que a pessoa está falando. Só que existe um homem que ensinava e toda a multidão se maravilhava. Quem era esse homem? Jesus. Por quê? Porque não só o que ele falava muito sabiamente, de forma uma inteligência espiritual que ninguém tem, também a sua vida condizia com as suas falas. Então as pessoas ficavam maravilhadas, tipo, uau, o que ele está falando, ele vive. E isso prendia as pessoas a querer ter um estilo de vida parecido com o de Jesus. É por isso que nós precisamos buscar ser semelhantes ao Senhor. Existiam muitos escribas que falavam a palavra, mas que a vida não condizia com aquilo que elas falavam. Então eles eram descartados, desconsiderados. E o que o Senhor ele quer para as nossas vidas é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Que a nossa fala corresponda às nossas atitudes e vice-versa. E o que é essa sabedoria segundo a Bíblia? A sabedoria ela não é apenas a inteligência ou o conhecimento que você tem. Ela é a capacidade de aplicar todo esse conhecimento com sabedoria. E o livro de Provérbios, ele descreve a sabedoria como algo prático, espiritual e moral. E eu quero te convidar a ler pelo menos um capítulo de Provérbios por mês, para que acrescente sabedoria sobre a sua vida, mas não só na leitura, na prática. Uma vez a Thali falou aqui em uma das ministrações que se nós praticarmos um versículo, não é a Bíblia toda, não é Provérbios inteiro, mas se você começar a praticar um versículo, você já vai ter a sua vida transformada. Imagina se nós caminharmos então por inteiro naquilo que o Senhor tem nos revelado todos os dias. E o princípio dessa sabedoria qual é? Temor ao Senhor. E lá em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Esse versículo ele nos destaca a respeito da reverência a Deus e do conhecimento do santo. Eu preciso conhecer Jesus para que eu possa me tornar mais sábio. A Rafa falou aqui no domingo passado sobre proteger o seu sacerdócio, e é no Mateus 6:6 que a gente vai conhecer Jesus e Ele vai revelar-se a nós e a sabedoria dEle. Então a gente precisa se manter nesse lugar de buscar conhecer a grandeza e a santidade de Deus.
Esse temor, ele não é um medo paralisante, mas ele é um profundo respeito e reconhecimento pela sua santidade. O temor do Senhor é viver como se nós estivéssemos ao lado dele o tempo todo. E de fato nós estamos. Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, porque a palavra de Deus diz que Ele é onipresente. É não fazer nada que eu não tivesse coragem de fazer na frente de Jesus. E aí eu citei pela manhã que eu falei da Thalia de novo, e eu vou falar porque agora ela está aqui e é justo que eu fale na sua frente. Mas às vezes existe muita importância sobre caminharmos ao lado de pessoas que acrescentam em nós sabedoria. E eu falei que uma vez a gente teve uma mesa, eu estava vindo para uma mesa com a Thalia, e era uma mesa onde eu iria pontuar algumas coisas, enfim. E aí a gente vem pensando, né? Quem nunca foi para uma mesa pensando, tipo, o que eu vou falar, como é que vai ser? E eu fui para essa mesa assim. E aí quando eu cheguei aqui e a Thalia começou a falar, e no olhar dela, eu comecei a ver tanto Jesus se revelando a mim, eu falei, tudo que eu tinha para falar é fútil, esquece. Vou ficar quieta, eu não vou falar nada, o que Jesus falar aqui tá valendo. É o suficiente. Então, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre como é importante a gente caminhar com essas pessoas que revelam Jesus. Porque, como eu estava falando, é não ter coragem de fazer nada na frente de Jesus, só que Ele se revela nas pessoas. Existe uma nuvem de testemunhas que estão observando o nosso andar, o nosso caminhar, a nossa conduta. Então a gente precisa temer ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus diz em Provérbios também que é não ceder aos pecadores, é não sentar à roda dos escarnecedores, é saber o momento de se afastar. Essa música é muito boa. Ela gruda, vocês vão ver. É sobre amar a repreensão. Quem aqui ama a repreensão? Amém. São os maduros em Jesus. Não é fácil. Não é fácil você ser repreendido. Nem por quem você ama. E caminha muito perto de você. Quanto mais aquela pessoa que não sabe da sua vida, quer pontuar algo. Mas a palavra de Deus diz que quem busca a sabedoria ama a repreensão, porque sabe que é no confronto, que é na correção, aonde nós geramos crescimento, e crescimento que glorifica o nome de Deus. Então, se você não ama a repreensão, procure amar. Peça para que Jesus te ensine a amar esse lugar de confronto. E esse lugar existe no GC. Esse lugar existe nas mesas. Então, busque ter relacionamento. Um coração sábio, ele teme ao Senhor. Busca obedecer à sua vontade. Usa bem o seu tempo e vive com os olhos na eternidade e não nas coisas que são passageiras. A sabedoria bíblica, ela começa com o coração que se submete à vontade de Deus. E qual é a fonte dessa verdadeira sabedoria? Ela não está em diplomas, ela não está nos livros que você lê. Embora todas essas coisas tenham o seu valor. Mas ela é revelada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Lá em Provérbios 2:6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Então é do Senhor. É da boca do Senhor que procede o conhecimento e o entendimento. E eu quero que você abra comigo, por favor, lá em Tiago,
capítulo 3, versículo 17, que vai nos falar um pouco sobre a sabedoria do alto. Como que essa sabedoria do alto se manifesta? Tiago 3,17 diz assim: no entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Então, esse versículo ele descreve como é a sabedoria do alto e o que nós devemos buscar. Ela é pura, então não existe motivos egoístas ou impuros. Não é uma sabedoria que eu devo buscar para reter só a mim, mas ela também diz respeito a outras pessoas, ela não é egoísta. Não existe maldade, não existe formas de mal, ela é pura. Esse versículo também diz que ela é pacífica. Ela promove paz e harmonia, evita os conflitos e as discórdias, aquela pessoa que você vê que está longe de toda a treta. Começou uma confusão, ela fala, eu vou lá tomar um café. É uma pessoa pacificadora. Ela também é moderada, não é excessiva, não é extrema, mas ela é equilibrada e sensata. Ela é tratável, flexível, disposta a ouvir e a considerar diferentes perspectivas. Nós não sabemos de tudo. Nós precisamos uns com os outros, o ferro afiando o ferro, considerar diferentes perspectivas. Ela é cheia de misericórdia, caridosa e compassiva com os outros. Você permite que as pessoas errem com você? Qual o seu nível de justiça? Será que a gente está permitindo entendendo, na verdade, que as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão dentro da nossa casa, elas também são suscetíveis ao erro? Você não é perfeito. Eu não sou perfeita. Eu não lavo a louça melhor do que o Cadu. A gente precisa entender que as pessoas próximas a nós também erram como nós erramos. E a gente precisa ser cheio de misericórdia. Ser cheio de misericórdia muitas vezes vai ser andar mais uma milha, como a palavra diz. Ela é cheia de bons frutos, produz resultados produtivos e construtivos. Sem parcialidade, não faz distinção das pessoas, ela trata a todos com igualdade. Nós somos todos iguais diante de Jesus. Quando Ele olha para nós, a única coisa que Ele vê não é o carro que você tem, não é a roupa que você veste, mas é o seu coração. Ele não faz distinção de pessoas. E nós também não devemos fazer. Ela é sincera, autêntica, genuína, sem fingimento e sem nenhuma falsidade. A sabedoria das nossas vidas, ela se prova com os frutos que nós temos. E como que eu posso adquirir essa sabedoria? A palavra de Deus diz, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala assim: se algum de vocês
tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos, falem comigo, a todos, dá generosamente, sem reprovar ninguém, lhe será concedida. O Senhor, Ele está disponível a te entregar sabedoria. A sabedoria é tão importante nas nossas vidas, meus amigos. Peça isso em todas as suas orações. Fala: Jesus, bom dia, te entrego o meu dia, me dá sabedoria. Jesus, obrigada por essa refeição, eu te consagro ela, me dá sabedoria. Em todas as suas orações, peça sabedoria ao Senhor, porque Ele está disponível para derramar uma porção de sabedoria generosa sobre as nossas vidas, todos os dias, em todos os momentos. Aí eu recebi essa porção de sabedoria do Senhor. Mas eu preciso continuar me dedicando e estudando e meditando na palavra de Deus. Lá em Salmos 119, 98 diz: os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque eles estão sempre comigo. A palavra do Senhor, ela está sempre com você, sendo luz para os nossos caminhos. Se alimentar da palavra de Deus tem que ser algo inegociável na vida de todo cristão, na vida de todo aquele que conhece a palavra de Deus e que já foi mudado e tem sido transformado por ela. Ela é o nosso manual de instruções. Isso não pode se tornar clichê. A palavra de Deus é a verdade que destrói todas as mentiras de Satanás a nosso respeito. Se nós estudarmos a palavra de Deus, como eu falo para alguns alunos lá na escola, se você estudou para a prova, o Espírito Santo vai te lembrar. Agora, se você não estudou, ele vai te lembrar do quê? Então, a gente precisa meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Um outro ponto muito importante é a prática. A Kate falou aqui sobre nós sermos atuantes. Nós não podemos ser só ouvintes. O Evangelho de Deus é uma chamada à ação. Eu preciso agir, senão não faz sentido. Senão são só palavras. Mas quando nós praticamos, as nossas atitudes trazem vida àquilo que o Senhor quer fazer. Nós somos tolos, nós não somos tolos, porque nós não ouvimos. Nós nos tornamos tolos, porque nós muitas vezes só ouvimos. E o Senhor, Ele não quer nenhum tolo. Ele quer pessoas sábias. Quem ouve e não pratica é considerado ao que constrói a casa sobre a areia. Nós devemos construir sabiamente a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Muitas vezes, agindo como tolos, a gente se compara a quem está construindo a casa sabiamente. Só que os nossos olhos, o nosso olhar limitado, ele consegue enxergar só a beleza daquela casa. Você não tem a instrução que foi dada ao sábio, porque ele buscou, ele meditou na palavra. Então você rapidamente constrói a sua casa, mas algo fica nítido quando vem a tempestade, quando vem as tribulações, quando vem as circunstâncias. A casa daquele que é sábio, que a construiu sobre a rocha, permanece. E essa prática de tudo aquilo que o Senhor fala sobre os nossos corações é o que nos faz
permanecer. Tiago 1:22 fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quem eu engano quando eu só sou ouvinte? Eu mesmo. Não é aquele que está construindo a casa sobre a rocha. Eu engano eu mesma. Então nós precisamos assumir postura de filhos de Deus e ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eu falei sobre o meu contexto com a Thali, e aí eu remeti sobre andar com pessoas sábias. E como isso é importante. Como isso é precioso, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 13:20: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E Jesus, ele nos orienta nessa noite a ter sabedoria nas amizades. Como isso é importantíssimo. Sabe aquela palavra que não está na Bíblia, mas que diz: diga com quem tu andas e que eu te direi quem tu és? Faz muito sentido. Antes eu achava que para ter muitos amigos, eu precisava ser reconhecida como alguém bem legal. Então a gente chegou lá em 2017 na Poema muito ferido com as amizades. E eram grupos muito pequenos ainda. Só que eu entrava nas rodinhas e eu ficava: nossa, eu também. Tentando se envolver, tentando encontrar oportunidades de novas amizades, porque as antigas haviam me ferido muito. E Jesus enxergava a disposição no meu coração em ter novos amigos. Mas muitas vezes eu errei sobre isso. Porque o meu coração achava que, para eu mesma, ser considerada uma pessoa muito legal, muito popular. Lembra a época de escola, né? Sabe quem está na escola quer ser popular. Para eu ser considerada como alguém quista por amigos, isso remetia à quantidade. E não é. Jesus não me ensinou a duras penas que Ele tem os amigos dele para nos apresentar. Quando você vive uma vida sabiamente correta diante do Senhor, Ele revela, porque você pede em suas orações quem deve permanecer e quem não. E no início do ano eu fiz essa oração, eu falei: Jesus, afasta de mim todas essas pessoas que estão me impedindo de se conectar mais profundo ao Senhor e traga os seus amigos para perto de mim. Aí eu olhei para o lado, foi todo mundo embora. Eu falei: nossa Deus, tirou todo mundo do rolê. E o diabo é sujo, ele vem como acusador. E ele nos fala que nós estamos desamparados. Historinha para boi dormir. Porque o Senhor prometeu que nós nunca estaríamos sozinhos, nunca estaríamos desamparados. E à medida que nós obedecemos ao Senhor e permanecermos nele, Ele envia os seus muitos amigos para caminhar ao nosso lado. Os amigos de Jesus são as pessoas que te esticam, são as pessoas que te confrontam, são as pessoas que têm o olhar de Jesus. Peça para que o Senhor abra os seus olhos e Ele vai assim fazer e revelar quem são os amigos dele. Um outro ponto que Jesus tem ministrado ao meu coração é a sabedoria no se vestir. E isso não se remete só às mulheres, porque os homens acham que colocou uma camiseta, uma calça, um tênis, está tudo certo. Não se remete só a isso.
Quando nós nos vestimos, nós estamos revelando o nosso interior. E a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela se revela na pureza, até na forma como nós nos apresentamos. A mulher sábia de Provérbios, ela se veste com força e dignidade. Ou seja, o seu interior, ele é um reflexo do o seu exterior. O seu interior é um reflexo do seu exterior. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: afastem-se de todo tipo de mal. Se a minha roupa, se as minhas vestes, elas estão comunicando sensualidade. Adolescente, se as suas vestes estão comunicando rebeldia. Se as nossas vestes estão comunicando vaidade exagerada, ainda que de forma sutil, é importante que a gente reveja sabiamente a forma como o Senhor quer que a gente se vista. Porque nós estamos comunicando o reino de Deus. É por isso que a gente tem a Poema Store, com roupas incríveis que revelam Jesus. É por isso que em nosso meio o Senhor dá criatividade a tantas outras pessoas, como o Mustard Seed, que carrega a palavra do Senhor e que revela o que nós somos aqui na terra. Nós precisamos estar atentos e com os nossos olhos espirituais abertos, porque o comércio, ele só quer vender. E às vezes o seu filho está carregando uma frase que não é a vontade do Senhor, e não é a verdade sobre a vida dele, estampada em uma camisetinha que parece que é tão bonitinha, mas o diabo, ele age em sutileza. Então abra os seus olhos espirituais, pesquise, tenha conhecimento e sabedoria para vestir os seus filhos, para se vestir e para comunicar o reino de Deus aqui na terra. Jesus, ele nos fala também sobre a sabedoria no falar. O que a sua boca tem revelado no seu dia a dia? Sobre você mesmo e sobre os outros. O seu falar, ele traz vida. No último final de semana, o Arthur, ele teve uma apresentação no colégio. E ele estava muito nervoso, muito ansioso para essa participação. Ele iria dançar. E aí eu só sei que ele acordou muito cedo, bem antes de mim e do Cadu. Ele vestiu toda a roupa que ele iria dançar, ele brotou do meu lado na cama. Eu acordei, eu falei, que isso? E ele já estava pronto, ansioso, cheio de expectativa por aquele momento. E aí quando a gente estava indo, a gente viu que ele estava nervoso, a gente começou a conversar. E o Cadu fez 2 perguntas muito simples para ele. O Cadu falou assim, você se preparou? Aí ele falou, sim. Aí ele falou, você decorou os passos? Aí ele, sim. Aí ele falou assim, então agora, filho, é só você se divertir. E não importa as pessoas te olhando. E eu peguei isso para mim, eu estou aqui, Jesus, é só me divertir. Não importa, Senhor Jesus. Terminou a apresentação, a gente foi perguntar pro Arthur. Filho, e aí, como é que foi? Como que você se sentiu? Aí ele falou assim, eu fiquei muito nervoso. Mas antes de começar, eu fiquei falando para mim mesmo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Que Jesus ministrou aos nossos corações com isso, que existe poder sobre as palavras, não só as que você lança sobre a vida dos outros, mas as que você profetiza sobre a sua própria vida. Existe em nosso poder um remédio que traz cura e vida quando a gente declara a palavra de Deus sobre nós e sobre as outras pessoas.
Comece hoje a declarar palavras de bênção sobre a sua vida. E não se contenha a declarar palavras de bênção também sobre a vida das outras pessoas. Lá no colégio a gente teve uma reunião pós-evento para poder discutir como foi o evento, quais eram os feedbacks positivos e negativos. E uma moça que trabalha lá no colégio, ela foi muito bem elogiada na reunião. Só que nessa reunião haviam muito poucas pessoas. Tinha eu, mais 3 e 2 diretores, e a gente estava falando e falaram como ela foi organizada, como a cozinha estava sempre limpa, como tudo foi feito com muita excelência por ela. Terminou a reunião, eu fui correndo na cozinha, eu falei, você não sabe. Ela falou assim, o quê? Eu falei assim, a gente acabou de sair da reunião e os diretores e todo mundo falou como você foi incrível na festa. Como a cozinha estava impecável, como que tudo que você fazia estava com excelência. Todos enxergaram isso e pontuaram o seu nome lá na reunião. Eu vi os olhos dela brilhando e sendo renovados pelo Senhor. Porque a nossa palavra, aquilo que a gente fala sobre os outros, tem poder de trazer vida, ainda que não seja sobre você, ainda que o elogio não seja para você, traga vida em outras pessoas, isso glorifica o nome de Jesus. Comece a ser esse encorajador, onde você estiver, com a oportunidade que Jesus te conceder. Faça isso de forma, a sabedoria ela é sincera. Faça isso de forma sincera sobre o outro. Mas falar com sabedoria também é, falar não. Ter sabedoria também é se calar. Ninguém é obrigado a saber tudo que você sabe o tempo todo. A gente precisa controlar as nossas palavras. Porque muitas vezes o Senhor, Ele quer agir no silêncio e a gente está lá igual uma matraca. Falando, enquanto o que Jesus quer é que a gente se cale. Silenciar com discernimento são marcas de quem caminha com Jesus. Provérbios 17, 27 ou 28 diz: quem retém as suas palavras tem conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. Se até o tolo, quando fica calado, ele é tido por sábio, quanto mais nós, que recebemos espírito de sabedoria e revelação sobre as nossas vidas. Então, a gente não precisa falar o tempo todo. Sabedoria é também se calar. Vou ficar nessa, gente, essa música está na minha cabeça. Sabedoria nas escolhas. Como é importante a gente ter sabedoria nas escolhas. É saber escolher o que Jesus escolheria, e isso parece muito difícil. Eu tenho algo para compartilhar com vocês, que é um testemunho que Jesus gerou em mim, na minha família, no início do ano. E o Senhor me lembrou disso porque muitas vezes nós tomamos escolhas erradas na nossa estação de insatisfação. E eu estava em uma insatisfação profissional abundante. Eu não estava feliz, eu queria viver algo novo em Jesus, eu queria um desafio novo. Sempre é uma história, né? A gente sempre quer uma coisa diferente. E eu comecei a me mover, comecei a disparar um monte de currículo. Falei, tem amiga aqui da igreja que recebeu currículo,
Teve um monte de gente que eu conhecia, que era da área da pedagogia. Eu falei, não, toma aqui meu currículo, se surgir alguma coisa. E fora de tempo, as épocas de contratações para um colégio já haviam passado, mas eu estava lá. Falei, não, Jesus vai abrir uma porta, Ele vai se mover, porque esse ano é meu, eu vou crescer profissionalmente. E parará. Que é o que a gente faz em orações, né? E Jesus, Ele abriu 2 portas. Uma delas, a primeira, parecia muito, mas muito boa aos meus olhos. Tão boa que eu não me sentia capaz nem preparada para exercê-la. Mas ela parecia muito boa. Só que Jesus me lembrou de uma oração que eu fiz. Ele falou assim: você me pediu as oportunidades, eu vou te revelar, eu vou te mostrar. Você vai ter sabedoria para escolher. Mas você lembra que você pediu por mais tempo com a sua família e com a igreja? Que você pediu por um tempo de calmaria e não essa agitação que essa oportunidade vai te propor? Você lembra dessas orações que você fez? Falei, Jesus, eu lembro, essa oportunidade não é para mim. Ainda que ela pareça muito boa aos meus olhos. Na segunda oportunidade que Ele me mostrou, era algo que eu queria muito. E toda vez que eu passava na frente desse colégio, sabe aquele negócio que o crente vai pisando e fala, Deus, um dia eu vou estar aqui. Esse lugar um dia vai ser meu, que eu vou pisar a planta dos meus pés, e ali vai, lá. E eu fiz isso inúmeras vezes. E aí Jesus me deu essa oportunidade. Só que Ele me mostrou que o que eu tinha era muito melhor do que eu achava que eu queria. E Ele falou assim, Sara, você sempre quis isso, mas você está se perdendo daquilo que eu sei que é melhor para você. Eu vou te mostrar que o que você sempre quis não é o melhor. E de fato não era. Aí eu falei, nossa Jesus, a gente olha só a fachada, né? A gente olha só por fora e Jesus está vendo todo o contexto. Está vendo toda a nossa história, escrevendo toda a nossa história. Ele sabe de todos os nossos dias. Enquanto a gente é limitado a olhar só uma fachada. Enfim, eu abandonei essas oportunidades. E Ele me fez voltar à gratidão. Voltar à gratidão por quê? Estou onde estou há 9 anos, porque Ele soprou o meu telefone em uma agência. Eu nunca entreguei um currículo lá. Eu não havia me preparado para estar lá, eu ainda não tinha pedagogia. Mas o Senhor, Ele soprou o meu nome em uma agência, porque em um retiro espiritual de adolescentes, eu clamei a Jesus, falei, Senhor, me dê um emprego que trabalha de segunda a sexta-feira. Eu nem pedi para estar numa escola, mas Ele me deu de presente essa escola. E Ele falou, assim como eu te coloquei, no tempo certo eu vou te tirar. Então a gente precisa ter sabedoria nas escolhas, porque uma escolha errada, uma escolha agradável aos meus olhos poderia ter destruído muitas coisas na minha família. As suas escolhas, ela não diz respeito só a você. As suas escolhas, ela também diz respeito às pessoas que estão ao seu redor. Provérbios 14:12 diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles conduz à morte. Um último ponto que eu quero destacar aqui é a sabedoria que governa. Existem pessoas que são muito inteligentes. Existem pessoas que têm muito conhecimento, mas que por escolhas erradas elas têm a sua vida destruída, porque sabedoria, ela não é inteligência.
ela é sobre obedecer ao Senhor. Não podemos achar que podemos governar a nossa vida aos nossos próprios olhos. Em tudo, desde acordar até dormir, nós dependemos do Senhor. É Ele quem nos capacita a enxergar a direção certa e o que é melhor para nós. Ser sábio é obedecer os comandos de Jesus. Simão Pedro, ele era pescador profissional. Ele conhecia o alto mar. Ele sabia de todas as coisas, sabia como pescar, de dia e de noite. Mas quando Jesus apareceu e ele falou, joga para o outro lado, ele obedeceu o comando de Jesus e viveu um milagre. Nós precisamos estar sensíveis a ouvir o comando de Jesus, a ouvir a sua palavra e obedecer. A nossa obediência vai ter muitos reflexos na nossa vida com as pessoas ao nosso redor. A palavra diz em Provérbios 10 que o filho sábio é a alegria de seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. E eu fico imaginando a cena do pai sentado no sofá e o filho lá muito sábio, obediente, que sabe aplicar tudo que aprende de forma antecipada, sem você ter que falar, eu vou contar até 3. O pai sentado nesse sofá pensando, o que eu vou dar para o meu filho de aniversário? Porque ele merece algo incrível. Ele me dá alegria. E aí você imagina aquela casa, maior paz, uma musiquinha tocando de fundo, todos desfrutando de alegria, a família sorrindo. Mas por outro lado, em um outro contexto, eu vejo uma mãe chorando na pia, lavando a louça com as suas lágrimas, por causa da desobediência e da insensatez do filho. O Senhor olha por nós nesse momento, e Ele quer que nós sejamos filhos sábios, filhos que o obedecem, filhos que dão alegria ao Pai. Você pode se colocar de pé nesse momento. A sabedoria do alto, ela não nos guia apenas em decisões, mas ela transforma o nosso caráter. Ela nos capacita a viver com excelência, a governar com justiça, a falar com graça e a agir e andar com prudência. Quem busca a sabedoria se torna uma resposta de Deus para o mundo, para as pessoas ao seu redor. Salmos 90:12 diz, é um chamado à nossa reflexão, ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Essa oração de Moisés em Salmos nos lembra que a nossa vida aqui, ela é breve, o nosso tempo é precioso e a eternidade de Deus contrasta a nossa fragilidade humana. Nós não temos capacidade de obter a sabedoria que vem do alto pela força do nosso braço, mas ela é derramada pelo Espírito Santo de Deus a todo aquele que pede. Todo aquele que pede recebe de forma generosa, de forma abundante. Contar os nossos dias não é simplesmente perceber que o tempo está passando, mas é viver todos os dias com discernimento e temor ao Senhor. Que todos nós possamos servir com profundidade, amar com alegria, andar em sabedoria. Eu tenho certeza que nos próximos minutos o Senhor, Ele vai te conduzir a tomar decisões, seja as mais simples até as mais extraordinárias. Seja o que você vai decidir comer quando sair daqui, a forma como você vai alimentar o seu corpo, até a escolha de um novo emprego.
Que em nome de Jesus o Senhor derrame sobre a sua vida sabedoria do alto para governar na terra, para governar as suas emoções, para governar todas as áreas da sua vida. As mentiras de Satanás não são nada comparado à verdade de Jesus. Dita ao nosso coração. Nesse momento, você que deseja mais sabedoria do Senhor, levanta a sua mão. E eu não vou pedir que você venha aqui na frente, porque a palavra de Deus diz que quem quer sabedoria deve pedir ao Senhor. Então nesse momento, feche os seus olhos. Peça sabedoria a Jesus. Clame por sabedoria a Jesus. Espírito Santo de Deus, nós pedimos sabedoria do alto. Espírito Santo de Deus, Espírito de revelação, aumente a nossa sensibilidade, sabedoria para discernir, sabedoria para conduzir os filhos, sabedoria, Senhor Jesus, sobre pais que educam os filhos nos caminhos do Senhor, sabedoria nas amizades, sabedoria no falar, sabedoria na forma de se vestir, sabedoria profissional. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos aqui na terra governantes com inteligência espiritual, que não enganam-se a si mesmo, mas que depositam a dependência, toda a vida diante de Ti, dependendo de Ti, Jesus, porque o Senhor, só o Senhor é poderoso para derramar sobre os seus filhos sabedoria. O Senhor sabe o que é o melhor para nós. Por isso, em nome de Jesus, que toda confusão, que toda dúvida, que todo medo caia por terra em nome de Jesus, e que os teus filhos sejam capacitados pelo Senhor a fazer boas escolhas, a andar com sabedoria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor.